O leite é um dos alimentos primordiais para o ser humano, não por acaso, é o primeiro consumido aí pelos bebês. Mas a indústria nacional está em crise, não a indústria bem dita aí, é mais os produtores. O que é aí? Fruto da ascensão do leite em pó, que vem de fora, colocando os produtores em busca de uma nova forma de valorizar esse alimento tão crucial. Nosso assunto de hoje. Assista agora a Força do Agro com Joyce Marmesuado. Meisson Vettorello, presidente da Associação de Produtores de Leite de Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, Meisson. Muito obrigado pelo convite, oportunidade de estar podendo representar aí 100 mil produtores de leite do Paraná e do Brasil. A produção de leite no Brasil está à beira do colapso, com o aumento das importações de leite em pó e produtores enfrentam prejuízos que ameaçam a permanência no campo. Essa situação não é de agora, não é novidade, infelizmente já vem ocorrendo aí nos últimos anos, principalmente desse governo agora. E o que fez a crise, Meisson, se intensificar agora nos últimos meses? O que acontece? Essa crise começou mais forte no ano de 2023. Então, em 2023, aumentaram-se as importações, passou aí da casa dos 10%, onde geralmente ficava entre 5%. Com isso, houve a primeira crise agora no ano de 2023. O governo federal fez algumas coisas, mas não foi suficiente. Então, no ano de 2024, o que aconteceu? Era para a crise desse ano ter acontecido no ano passado. Não aconteceu pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que vocês mesmos viram, fizeram muitas reportagens, a seca no Centro-Oeste, e com isso baixou a produção de leite no país no ano de 24. Então, as importações que vinham sendo feitas não mexeu com a quantidade de leite produzida no país. Então, o preço se estabilizou no ano de 24. No ano de 2025, o que aconteceu? Aumentou a produção de leite do país pela chuva, pelas condições climáticas que foram favoráveis, aumentou a produção do país de leite e com isso as importações se mantiveram, agora causando uma sobra de leite no país e com isso impactando no preço drasticamente, sendo que está muito abaixo hoje o preço do custo de produção. Isso é um problema grande que o setor está enfrentando. O setor não sabe mais o que fazer. A gente está cobrando os órgãos estaduais, federais, mas até agora não tivemos nada concreto. Então o setor está enfrentando, acredito que seja uma das piores crises do leite dos últimos anos. No agro, a consequência sempre vem posteriormente, não é imediatamente, né, Meisson? E agora me diz, você explicou muito bem aqui o porquê desse momento, esse problema já vem se estendendo aí, mas agora está quase num colapso mesmo, né, porque aumentou a produção de leite aqui. O governo federal fez questão de continuar importando a mesma quantidade de antes, o que deveria ter reduzido. É necessário o governo mesmo importar esse leite em pó? Ou ele poderia só importar uma parte? Ou não tem necessidade nenhuma? O Brasil tem demanda suficiente, tem oferta suficiente para atender a demanda? O que acontece? O Brasil ele não tem demanda suficiente. Então ele necessita importar leite para suprir essa falta de leite no país. Como existe o acordo do Mercosul aí desde 1982, esse leite ele entra aqui sem impostos. Então é um leite que ele entra de uma forma menor do que o nosso custo. Para você ter uma ideia, o ano passado eu participei da primeira reunião interministerial que teve em Brasília sobre leite. E nessa reunião, o governo federal, ele falou que a CNA ela poderia entrar com antidumping. O que é o antidumping? O antidumping é um processo jurídico ao qual a CNA entrou dizendo que em 2023 os produtores do Uruguai e da Argentina eles obtiveram subsídios para exportar leite para o Brasil. E com isso, a gente tendo uma concorrência desleal, porque no Brasil a gente não teve subsídio nenhum na crise de 2023. E com isso, veio o leite importado subsidiado. E isso cabe
o Brasil, a CNA entrar com antidumping. O governo não pode entrar, o governo do país não pode entrar com antidumping, mas a CNA pode. Isso deixou dito na reunião interministerial. Então a CNA, ela pegou uma empresa de consultoria, ela abriu um processo, que é um processo muito caro, e em dezembro de 2024 ela entrou com esse processo. Em dezembro do 24, isso. Em março de 2025, o governo aceitou esse processo e ficou em trâmite. Dia 12 de agosto de 2025, o governo federal falou a seguinte forma, tem lá no processo: o leite em pó não é a mesma coisa que o leite fluido. A CNA não poderia entrar com antidumping, tem que ser indústria. Mas hoje, a indústria é a mais beneficiada com o leite em pó que entra. Então, simplesmente apagou-se um pouco o assunto. Aí, a CNA, com alguns deputados, entraram em conversa com o MEDIC e com a CSEX, que são os órgãos responsáveis pela importação e pelo processo. E era até o dia 30 do 10, do 9, até o dia 30 do 9, para o governo dar uma posição para a CNA. E agora o governo prolongou. Está tudo parado sobre a questão do antidumping. Que o antidumping ele iria travar essa importação. Travar de que forma? Porque daí você forma uma forma de documentos para entrar e fica mais lento. Com essa lentidão da entrada do leite de fora para dentro, isso diminui a entrada. Então seria muito bom para o produtor, que ele conseguiria colocar o seu leite no país de uma forma melhor, de um preço melhor. E com isso está judiando o produtor. Essa seria uma forma, o antidumping. Outra forma que estamos cobrando o governo federal, que existe um decreto 9013/2017, que o presidente Michel Temer assinou na época, que ele abriu o livre comércio para leite em pó, soro em pó, compostos lácteos, entrarem de forma desordenada no país. E isso é um problema sério, que havia decreto. O que o governo federal poderia fazer hoje? Mudar esse decreto que existe, travando esse tipo de leite que entra. Para você ter uma ideia, hoje você compra leite em pó no Mercado Livre. Ele é entregue em sua casa, em qualquer lugar, e não tem selo de vigilância sanitária nenhum. É um leite sem procedência. Hoje, as maiores importadoras de leite em pó são indústrias de sorvete e chocolates. Que tipo de leite em pó, ou composto lácteo, ou soro em pó está vindo para essas misturas? A gente não sabe a origem sanitária. Daqui a pouco pode estar acontecendo igual acontece com o metanol, havendo contaminações de milhões de crianças, idosos, no geral. Que hoje quem mais consome sorvetes e chocolates são crianças. Então a gente está passando por um momento crítico em nosso país, não está tendo vigilância desses produtos que entram e a gente não sabe que tipo de produto que está fazendo. E outra questão também é que o produtor está quebrando. Hoje não importa o tamanho, ele está quebrando, pois o preço que ele está vendendo o leite é abaixo do preço de custo. Vem baixando por 6 meses seguidos esse ano o preço do leite. Já baixou mais de R$1 para o produtor. E o varejo não baixa, a indústria não está baixando o preço para o varejo em um ano. Então o que está acontecendo? Só está baixando o preço para o produtor. O leite das crianças que o governo do estado compra, que é o barriga mole, que ele compra para vender nas escolas, nas creches, ele continua pagando o mesmo preço em um ano. Mas por que só para o produtor baixou esse preço? A gente está cobrando o governo do estado, a gente precisa saber o que está acontecendo, que só baixa para o produtor e não baixa para o consumidor final. Aonde está o problema? Que estão quebrando o produtor de leite e o consumidor final, que poderia estar pagando mais barato, não tá pagando. Com isso, diminui o consumo de leite no país também, porque é caro comprar um leite onde a margem é alta. Então, são vários parâmetros hoje que a gente está cobrando. Isso da parte do governo federal. O Brasil ele poderia ser um exportador de leite. Uma das únicas culturas do agro que não é exportada é o leite. Por quê? Por causa do custo de produção. Só que o produtor de leite ele já está eficiente da porteira para dentro. E muito eficiente.
O nosso problema está da porteira para fora, onde o governo do estado e o governo federal teriam que abaixar custo de produção, aonde tirar os impostos da compra de semente, de fertilizantes, de rações, medicamentos, energia elétrica, combustível, tire os impostos e nos deixem competentes para poder concorrer com o leite internacional, que o leite internacional é vendido a 35, 40 centavos de dólar. E o nosso leite aqui ele sai mais de 50 centavos de dólar. Se tirasse esses impostos, nós conseguiríamos ser exportadores de leite também. Então está faltando política pública dos estados, da federação, para que isso melhore, aumente o consumo. Um outro fator que estamos debatendo junto com o governo é a margem de lucro do varejo. Muitos têm aí dados que é vendido queijo, mussarela a R$30 e tem varejo que vende a R$100 o quilo. Ganham 3 vezes mais o valor, com isso diminui o consumo. Então tem que trabalhar com uma política para que todos ganhem. O produtor ganhe, a indústria ganhe e o varejo ganhe. Mas ganhe de uma forma que todos consigam se estabelecer no setor. E não só hoje 1, 2 cadeias que estão sobrevivendo no setor. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já!
Mason, a questão é se o governo não está ajudando o produtor nacional, que os outros países, a gente sabe, a Europa produz muito, tem a lei lá do protecionismo, justamente porque protege o produtor do país, só vai entrar depois que o produtor fizer a venda dele, comercializar o produto dele. Primeiro é o produtor nacional e depois é o de fora. É diferente aqui do Brasil. Não tenho o que entender, não tem outra questão aqui a não ser o governo querer acabar com o produtor de leite mesmo. O que o governo quer se não é isso? Isso é uma questão, e existe também, se eu não me engano, daqui 10 anos, tem um acordo com a União Europeia que vai vir produtos lácteos sem impostos de lá. Então, se nós não se organizarmos agora, em todos os parâmetros no leite, a gente montar um Instituto do Leite, igual existe no Uruguai, para a gente estudar o que está acontecendo, vai ser complicado. O Uruguai, ele estudou a nossa crise no ano de 2023, por isso subsidiou os seus produtores. Ele sabia que no ano do 25 o produtor brasileiro iria quebrar e eles iriam começar a pagar as dívidas agora. Eles pegaram 2 anos de carência de todas as dívidas que eles tinham com 15 para pagar. Então agora eles estão começando a se fortalecer financeiramente para começar a pagar as dívidas que tinham antes. Então a gente precisa hoje no Instituto de pesquisa, mas que tenha produtores. Hoje, nós não temos eu posso falar com todas as palavras, não temos nenhum órgão que nos represente, que seja produtor, que saiba o que está ocorrendo no campo. Hoje, muitas indústrias mandam em muitos órgãos, nós estamos totalmente desamparados. Nós conseguimos uma grande façanha em Curitiba, há 15 dias atrás, aonde juntamos mais de 500 produtores, mais de 50 municípios em Curitiba, conseguimos aprovar com regime de urgência um projeto do seu Luiz Corte, 888/2023, aprovamos com regime de urgência o projeto e a emenda. O que diz essa emenda? O projeto fala da proibição da reidratação de leite. O leite já é proibido reidratar desde 1952, está no RISPOA. Isso já é proibido. Mas o projeto do Corte é um projeto novo, que ele fala dessa proibição de reidratação e fala outra situação, proibir a importação de leite em pó, de soro de leite em pó, de compostos lácteos e derivados por indústrias, para que essas indústrias não reconstituam leite. Hoje, se você for no mercado, você pega iogurte, queijo, todos quase produtos lácteos, todos é escrito assim, ó, leite UHT desnatado e ou reconstituído com soro em pó, leite em pó, compostos lácteos. Hoje nós estamos tomando, as crianças estão tomando um iogurte que é pouco leite e muito reconstituído, muita água, muito soro, produtos de origem indeterminadas. Hoje sabemos que tem cooperativas comprando leite importado, cooperativas grandes que compram, não importa se ele compra 1 quilo ou compra 1 milhão de quilos, mas compra. A cooperativa que ela deveria cuidar do produtor de leite, do seu associado, ela está importando leite e soro de fora. Isso é errado. Essas cooperativas que fazem isso teriam que ser desenquadradas de ser cooperativas e tem que ser indústria normal. É isso que está acontecendo hoje. As cooperativas são importadoras, onde não poderiam importar. Se elas querem se manter no mercado do leite, então ela tem que se unir para nos ajudar a cobrar o governo, a gente ter melhorias. Então a gente hoje está numa cadeia totalmente desamparada em todos os lados. Até janeiro, fevereiro, a gente não está vendo nenhuma alternativa de melhora. E até janeiro, fevereiro, o produtor de leite vai quebrar. Ele vai ter que vender as vacas agora, em dezembro, para pagar a conta. E esse produtor que sai da atividade do leite, ele não volta mais, porque é uma atividade árdua. Mais de 80% dos produtores do Paraná da agricultura familiar é aquele que não tem como sair de suas propriedades para poder ir lá cobrar. E nós não estamos tendo representatividade concreta. Existem representatividades, mas concreta, que estão ajudando o produtor, literalmente temos muito poucas. Isso que é o problema. Por isso que nós negociamos leite igual se negocia leite há 40 anos atrás.
é uma vergonha. O produtor entrega do dia 1 ao dia 30 de todo mês e no 15º dia útil do próximo mês ele fica sabendo o preço do leite. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
A indústria está oferecendo um produto cada vez mais carente de nutrientes, informações, e até uma ironia, porque a gente fala tanto em alimentação saudável, em buscar uma alimentação cada vez mais direta da terra, mais natural possível, evitar processados, e, no entanto, a indústria ganha com a importação desse leite, porque ela acaba reaproveitando até o último instante. O que menos tem no leite vendido no supermercado é o próprio leite. O produtor tem um custo elevado de produção, o consumidor tem um produto caro e cada vez com menos qualidade. Agora, Mason, o que os produtores aí estão fazendo com esse leite? Porque provavelmente vocês não estão conseguindo vender o leite, porque o leite de vocês acaba se tornando mais caro diante desse cenário aí desleal. Vocês estão jogando o leite fora, já estão nesse ponto? Ainda não começamos a jogar leite fora, mas nós não temos como vender para outro laticínio. Eles baixam o preço como querem, estão fazendo o que querem, mas eu acredito que agora, aí, dentro de poucos dias, vamos ter que começar a jogar leite fora. Que do jeito que está inviável a parar as propriedades de leite. Simplesmente vão parar, todos possuem dívidas, não sabemos o que fazer, não está saindo renegociação de dívidas, securitizações nenhuma. Por enquanto, o governo não pontuou nada. Um problema grande que acontece, que o governo não está enxergando, a Conab, ela tem um custo de leite de R$ 1,88. Esse custo é um custo fictício. É um custo que são poucos parâmetros que estão nesse custo. Nesse custo não tem mão de obra, não tem depreciação, não tem hora-máquina, não tem, o custo deles está muito fora da realidade. A Conceleite possui um custo de produção de R$ 2,62. O governo ele olha, a Conab tem um custo de R$ 1,88. A gente está cobrando a Conab, como que eles existem um custo de R$ 1,88 num preço mínimo, se o custo hoje da Conceleite é R$ 2,62. Mason, e tem aqui toda a questão do impacto social, né? Você está representando 100 mil produtores. São 100 mil famílias que correm o risco aí de ficar sem renda, com prejuízo, com dívida. E a crise aí afetando, se espalhando Nós estamos falando do Paraná, mas a história se repete em Minas, se repete em outras regiões que são grandes produtores de leite também. E o que acontece? Isso não afeta só a cadeia do leite. Em regiões sudoeste do Paraná, uma parte do oeste do Paraná, o leite é a segunda atividade mais rentável que entra dinheiro da agricultura. Geralmente o primeiro é soja, o segundo é o leite. O leite, ele movimenta a economia. O Paraná é 5 bilhões por ano que gira de leite no estado do Paraná. Isso daí é o que gira os municípios do dia 10 ao 25 de cada mês. Sustentam as lojas de roupa, agropecuária, supermercados, o que gira o preço do leite. E o produtor de leite, ele gasta tudo que ele ganha no município. Então é um dinheiro que vai parar de girar em nossos municípios. Isso vai afetar toda a cadeia, todo o comércio. Tanto que as associações comerciais, o presidente da Cassiopar, fizeram moções de apelo, moções de ajuda, que está junto com o produtor de leite nessa briga. Só que o governo ele está muito lento, ele está muito devagar, ele tem que mudar, ele tem que ver de uma forma diferente. Se ele não fizer nada, o produtor vai acabar. E a área de 5 alqueires, de 10 a 12 hectares, se ela não trabalha com leite, que é uma atividade da família, ela não vai trabalhar com outra coisa. Simplesmente ela vai ter que parar e vender sua terra para pagar dívida e vai para a cidade. O agro move o Brasil. Se está ruim para o produtor, está pior ainda para o consumidor, para a sociedade. Essas informações têm que ser repassadas antes de qualquer um aí criticar o agro, falar que o agro não paga impostos, que o agro é vilão. Se informe, aprenda aqui. Tem que conhecer para entender as dificuldades que é ser produtor rural no Brasil. Políticas públicas zero, plano safra não existe e se o governo federal não quiser ajudar, é só não atrapalhar, que já seria de grande ajuda, mas infelizmente nem isso ele faz. Mason, nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua participação aqui. É sempre muito importante levar esse tipo de informação para a população entender o que está acontecendo da porteira para dentro. Eu agradeço a oportunidade de você dar e estar nos representando
de estar falando a nossa indignação e que nós, produtores de leite, estamos morrendo. Hoje, eu queria deixar para vocês uma frase. Hoje, a agricultura de leite está sangrando. O produtor de leite, ele está numa situação tão terrível que ou ele compra o alimento para a sua casa ou ele compra a ração para suas vacas. Ele está literalmente morrendo e esse produtor não volta mais. E se faltar leite daqui a pouco, lá na frente, vai ser pior ainda, porque a consequência vem. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro, o Melhor Brasil, começa no campo.